Ô, querido irmão do canal EBD em Foco, meu nome é Thiago Rios, eu sou comentarista do nosso canal EBD em Foco, da editora Betel, da lição de adultos. Hoje eu tenho um imenso prazer de participar com você, irmão, participar com você, ouvinte, participar com você, assinante da nossa plataforma EBD em Foco, né? Quando eu me refiro ao imenso prazer, eu me refiro pelo motivo de que eu me sinto feliz em passar para alguém ou levar às pessoas, aos irmãos, aquilo que eu aprendi, aquilo que eu usufruí da Sagrada Escritura, do presente tão bondoso e maravilhoso que foi no qual Deus nos deu. Então é por isso que eu me sinto muito feliz, é por isso que eu me alegro, né? E o que me inspira em comentar ou em preparar esboços, né, em apresentar esses slides para os irmãos, é a participação dos irmãos, né, em eu saber que tem muitas pessoas que estão gostando, que tem irmãos que estão usando, né, os nossos comentários, usando os nossos slides, né, para o próprio crescimento em si mesmo, né, e o crescimento da sua classe, né, na sua sala de aula. E é por isso que nós, aqui do canal EBD em Foco, nos sentimos felizes. E por isso que nós tentamos, dia após dia, melhorar os nossos comentários, melhorar os nossos slides, né? Para quê? Para que você, professor da escola dominical, para que você, aluno ouvinte do canal EBD em Foco, né, se sinta ainda mais aconchegado, né, mais subsidiado, né, com os nossos slides e com os nossos comentários. Muito bem? Vamos para a lição de hoje. Lembrando a você que se você estiver assistindo pelo canal aqui do EBD em Foco, né, pelo YouTube, você pode estar clicando no site digitando no site www.ebdemfoco.com. Você será direcionado à plataforma do EBD em Foco. Lá temos vários cursos. Lá, se você ainda não se inscreveu, você pode se inscrever, né, e adquirir o slide aqui no qual eu irei usar nessa lição aqui de aula, né, slide em PowerPoint. Lá também tem cursos sobre como você dá uma boa aula usando slide, como você pode crescer no seu crescimento didático e assim por diante. Vamos para a lição, até porque a lição de hoje tem um tema muito importante, um tema muito bonito e muito bacana. Eu gosto particularmente, né, desse tema, embora os nossos comentários não sejam um comentário tão profundo, né, pelo nosso padrão, né? O padrão que eu uso não é um padrão no qual tem muitas pessoas muito estudiosas aqui no YouTube, né, que comenta essa lição com mais profundidade. Nossa intenção aqui é transmitir a você o slide, falar para você que tem como sim você inovar na sua escola dominical e tentar de alguma forma subsidiar aqui, né, fazer alguns comentários sobre cada slide que irá passando. Amém? Vamos então lá para a lição número 5, com o tema o sacrifício pelo pecado. Vamos, antemão, entender que este tipo de sacrifício era necessário para quê, Tiago? Para expiar pecados específicos. Amém? O grau de cada culpa, né, o grau da culpa e a qualidade da oferta, né, desse sacrifício aqui variava de acordo com a posição, no caso do pecador. Né? Vamos então adentrar na lição e vamos observar que na lição em si, ela vai falar sobre um sumo sacerdote, né, que é o sacerdote ungido, o pecado do povo, né, e o pecado do príncipe, né? Que muitos estudiosos procuram chamar, no caso, esse príncipe, que a lição que eu comentei chama na lição, como líder do povo, né? Um líder que não seria, no caso aqui, um sumo sacerdote, alguém que tomava a frente do povo. Amém? Então, esse sacrifício era feito, né, por cada pecado específico, né? E ele não era um pecado, vamos dizer assim, que não fosse voluntário, né? Esse sacrifício não era um sacrifício de gratidão, simplesmente, não. Era um sacrifício obrigatório. Era necessário você fazer esse sacrifício. Por quê? Porque você tinha pecado. Então, se você tivesse pecado, né? Se você tivesse cometido alguma transgressão, quando eu me refiro a você, eu estou me referindo aqui aos personagens, né, da nossa lição, no caso aqui o sacerdote, ou as pessoas da congregação, ou no caso o príncipe, né? Então eles deveriam sim praticar esse sacrifício. Vamos para a lição? Vamos então ver aqui, conferir os slides. Eu agradeço desde já, né, cada pessoa, cada irmão que irá, juntamente comigo aqui agora, navegar na lição de número 5. Vamos para o texto áureo. Em Levítico capítulo 4, versículo 6, que tem como a nos dizer: e o sacerdote molhará o seu dedo
no sangue. E daquele sangue espargirá 7 vezes perante o Senhor, diante do véu do santuário. Lembra do véu do templo que Jesus, quando morreu na cruz do Calvário, rasgou-se o véu do templo, né? Ou seja, o véu que separava, né, entre a minha adoração, né, ou melhor dizendo, entre a minha comunhão para com Deus. Este véu aqui, ele no Antigo Testamento simbolizava, né, ou melhor dizendo, ele mostrava para as pessoas, né, para os judeus, para os israelitas, que havia uma separação entre o homem e Deus. Havia uma separação total, né? E é importante nós observar, né, que somente o sumo sacerdote que poderia fazer esse ritual, somente o sumo sacerdote que poderia pegar o sangue, né, no caso do novilho, né, ou no caso do novilho, né, e jogar, melhor dizendo, e espargir, né, jogar mesmo, né, chacoalhar no véu do templo, né. Nós vamos ver algumas diferenças, porque o sacrifício do príncipe era diferente do sacrifício do sacerdote e da congregação. Amém? Enquanto o sacrifício do novilho era feito dentro, aqui no caso do santuário, no caso aqui do templo, né? O sacrifício, no caso da tenda, no caso, né? No caso, o sacrifício do príncipe era feito fora da tenda, né? Amém? Então vamos lá. Verdade aplicada é a coluna da nossa lição, né? É o motivo no qual nós estamos aqui hoje e acreditamos e confiamos plenamente que esse sacrifício de Cristo que foi feito por nós, né? Vertendo o seu sangue na cruz, ou seja, nós acreditamos e nós confiamos nesse sacrifício feito por Cristo na cruz, como a verdade aplicada está falando. E é por isso que nós temos esperança que Ele irá voltar para nos buscar. Ou seja, o sacrifício que Jesus fez por nós, vertendo o seu sangue na cruz, né? Ou seja, a cruz é como se fosse o véu, né? O seu sangue, ele foi derramado, né, sobre a cruz do Calvário. Permite que Deus haja com misericórdia, perdoando os nossos pecados. Amém? É claro que no Antigo Testamento o pecado não era anulado, o pecado não era apagado, o pecado só era coberto. Lembra de Adão e Eva? Né? Isso faz nos voltar a Adão e Eva. Lembra de Adão e Eva? O que foi que aconteceu com Adão e Eva? Eles pecaram, eles ficaram com vergonha. Ou seja, nós, ou melhor dizendo, o pessoal do Antigo Testamento, os israelitas, os judeus, eles era como se estivessem com vergonha diante deles para com Deus. Então, quando eles levavam esse sacrifício, né, lá para o sacerdote fazer, quando eles levavam o novilho, quando eles levavam a cabra, quando eles levavam, né, o casal de pombinhas para fazer esse sacrifício, era como se esse sacrifício estivesse cobrindo, né, a sua nudez, estivesse cobrindo as suas vergonhas, assim como aconteceu em Gênesis. Lembra que Deus providenciou uma ovelha, ou melhor dizer, um cordeiro, né, para cobrir a mancha, o erro, a nudez, né, de Adão e Eva. Da mesma forma somos nós. Hoje nós fomos cobertos por quem, Tiago? Coberto pelo sangue de Cristo. O sangue de Cristo nos cobriu. O sangue de Cristo nos expiou, ou seja, expiou o pecado que havia dentro de nós. E ao contrário do sacrifício feito no Antigo Testamento, né, pelo sumo sacerdote, aquele sacrifício simplesmente cobria. Não, agora o sacrifício de Jesus, ele não cobriu simplesmente. Ele, além de cobrir, ele apagou, anulou a nossa culpa. Ou seja, agora eu não tenho mais culpa diante de Deus. Eu, nem você, aquele que crê em Cristo, não tem mais dívida para com Deus, com os nossos pecados. Por quê? Porque nós fomos justificados, nós fomos declarados inocentes, fomos declarados justos diante de Deus. Amém? Eu peço perdão aqui se eu prolonguei um pouco, se eu acabei fugindo, mas eu acredito que é por esse caminho que você, professor, você que é coordenador da sua escola dominical, deve iniciar a sua lição. Por quê? Porque isso é salvação. Você está pregando salvação para o ouvinte da escola dominical. Você entrando por esse contexto, né, que eu entrei aqui, falando do pecado de Adão, que o homem ficou com vergonha, envergonhado diante de Deus, que o homem está pelado diante de Deus, né, e que o sacrifício de Cristo, ele veio para vestir o homem e para anular o pecado do homem. Era como se você estivesse pregando o evangelho para ele. Então, se essa pessoa ainda não se converteu ainda, né, é uma oportunidade ainda de você anunciar o evangelho a ele. Amém? Vamos para o texto de referência, lembrando que nós
aqui do canal EBD em Foco, não costumamos fazer leitura do texto de referência. Portanto, se você não fez a leitura, peço que pause o vídeo, faça a leitura do textuário. Se for possível, faça a textuário de texto de referência. Se for possível, leia o capítulo 4 por inteiro, né? Porque aí você vai ter um apanhado melhor do que é um sacrifício, de como era feito o sacrifício pelo pecado. Amém? Vamos então para a introdução. O pecado, né? Ele meio que fazia a separação entre o homem e Deus. Meio não. O pecado faz separação entre o homem e Deus. Amém? O amor de Deus fez com que ele oferecesse o seu filho, quem? Jesus Cristo, para morrer pelo homem. E assim, Deus pode então restaurar essa comunhão para com Deus. Então, isso é a espinha dorsal da nossa aula, é a espinha dorsal do Evangelho, é a espinha de qualquer mensagem, de qualquer pregação, de qualquer estudo, é essa introdução, né? O amor de Deus, a misericórdia de Deus são a causa de nós não sermos o quê? Consumidos. Pronto, final. O pecado do sacerdote e do povo. Tópico número 1. Vamos lá. O pecado do sacerdote e do povo. O pecado deturpou a criação e ao homem ficou impossível fazer o que é agradável a Deus. O homem ficou impossibilitado de fazer qualquer coisa que Deus ordenasse. A lei foi dada para mostrar essa incapacidade do homem. Nós temos que entender um pouco sobre isso, que a lei ela não veio para guiar o homem, né? Para falar assim. Não, a lei veio para mostrar para o homem que o homem estava muito distante de Deus. A lei, ela mostra para nós, hoje, pecadores, que nós erramos dia após dia. É por isso que a lei veio. O homem, após ter pecado, a sua natureza ficou inclinada para o mal. Ou seja, as suas atitudes, o próprio Isaías falou, a melhor atitude que o homem possa fazer é considerada diante de Deus como um trapo de imundícia. Ou seja, tudo que o homem faz é para a sua própria destruição. O subtópico primeiro do tópico número 1, o pecado do sacerdote. Se o sacerdote pecasse, o texto bíblico afirma que deveria ser levado para o sacrifício da expiação um novilho. Se o sacerdote ungido pecar para escândalo do povo, oferecerá pelo seu pecado que pecou um novilho sem mancha ao Senhor, por expiação do pecado. Levítico 4:3. Amém? O pecado do sacerdote afetava toda a congregação e desse modo era exigido um novilho, que era o maior animal para a oferta. O sacerdote ele tinha uma responsabilidade maior. Então, qualquer atitude que o sacerdote tomava refletia na congregação, refletia para com os irmãos. Da mesma forma é hoje. Se um pastor, né, ele cometeu um erro, ele cometeu um pecado, é notório que a igreja ela vai enfraquecer. Ela vai passar por um momento de tristeza. Por quê? Porque o pastor, no caso aqui, é como se fosse nosso líder, né, nosso líder espiritual, nessa época aqui, o sacerdote, né, o sumo sacerdote era como se fosse nosso pastor hoje, mas só que lembra também que hoje nós somos sacerdote, ou seja, nós temos, essa questão de nós sermos sacerdote, fazendo comparação com o Antigo Testamento, é que o sacerdote, somente o sacerdote intermediava entre Deus e o homem. E hoje não, hoje nós somos sacerdote, por quê? Porque nós podemos intermediar, né, entre as nossas orações, nós podemos oferecer nossas orações, os nossos sacrifícios, nós podemos oferecer, mas em questão de cargos, em questão de responsabilidade, o sumo sacerdote é como se fosse o pastor de hoje. Então, toda pessoa que é líder, toda pessoa que tem um cargo de destaque, né, na igreja, seja em qualquer lugar, numa empresa, ele tem um grau de responsabilidade maior que as outras pessoas. Portanto, qualquer atitude que ela venha tomar vai causar reflexo em todos aqueles que o seguem. Amém? Então, no caso do sacerdote aqui, se ele cometesse um pecado, ele deveria levar o quê? Um novilho. O novilho era como se fosse a maior oferta, né, que uma pessoa poderia oferecer para cobrir a sua mancha. A missão do sacerdote em poder se aproximar de Deus em benefício do povo também aumentava a sua responsabilidade perante o Senhor. Lembra que eu falei ainda há pouco sobre a responsabilidade? A grande responsabilidade do sacerdote comprometeria toda a congregação. Caso algum pecado estivesse sobre ele, a excelência do ministério vem acompanhada de grandes responsabilidades. Repito em dizer, aquele que é líder, ele tem um grau de responsabilidade maior que as outras pessoas. Portanto, o líder ele tem que ser espelho. Um líder,
uma pessoa que almeja ser um líder, ele tem que ser espelho, ele tem que procurar se exemplar, ele tem que ser muito delicado, ele tem que tomar muito cuidado com aquilo que ele vai praticar. Amém? O pecado da congregação. No caso da congregação, né, ou melhor dizendo, no caso de a congregação cometer algum tipo de sacrilégio, ou seja, de pecado e transgressão, isso tornava impossível a habitação de Deus no arraial, pois o fundamento da habitação de Deus no meio do seu povo é a santidade. Irmãos, eu não vou aqui me prolongar no quesito de hoje a igreja ela está um pouco fraca, né? Mas isso é fácil de nós entendermos, né? Por que muitas das vezes não acontece maravilhas no meio dos nossos cultos, dos nossos louvores? Por quê? Porque as pessoas hoje, elas vão para a igreja, e claro que todos nós pecamos, mas as pessoas hoje vão para a igreja, não vão na intenção de levar uma adoração a Deus, já vão na intenção pecaminosa, na intenção de receber um carro, na intenção de desejar o mal para o outro, na intenção dele receber uma profecia e o outro irmão não, sempre na intenção egoísta, na intenção egocêntrica, ou seja, então isso afasta a presença de Deus do nosso meio. É preciso que nós possamos, é preciso que nós, quando eu me refiro a nós, eu refiro a mim também, é preciso que nós nos convertemos nos nossos maus caminhos, é preciso nós endireitarmos os nossos andares, nós devemos andar no caminho estreito, porque caminhando no caminho estreito, seremos santos, e a santidade atrai Deus para o nosso meio. A santidade de Deus exige que o padrão vivido seja o que foi estabelecido por ele. Deus é santo. Como seu povo, devemos então, com humildade, nos submeter aos seus preceitos e estatutos. O que é preceito e estatuto? A palavra de Deus. Sim, devemos nos submeter ao domínio da palavra, à autoridade da palavra, aquilo que a palavra nos pede, nos ordena. Amém? O Senhor exigia a pureza do acampamento de Israel. Deuteronômio 23, 13 a 14. Deus quer de seu povo pureza, que alcance o espírito, a alma e o corpo. Quando isso acontece, ele se faz presente para a alegria do seu povo. Gente, a pureza. Vamos falar um pouco sobre a pureza? O que é uma pessoa pura? Você já tomou uma água suja? Já tomou água pura? Qual é melhor? É claro que é uma água pura. Então não temos mais aqui o que discutir, né? Todos nós queremos vestir roupas limpas, roupas que venham estar perfumadas. Quando você vê uma pessoa, principalmente um idoso, né? Que muitas das vezes muitos idosos não têm cuidado em sua casa. Então, quando você vê um idoso com aquela roupa já ali 3, 4 dias, ninguém cuida dele, né? Aquela pessoa não está pura. Por quê? Porque aquela pessoa está suja. E ninguém quer chegar perto dela. Agora você imagina nós, somos pecadores, não queremos chegar perto dele. Quanto mais Deus diante das nossas falhas, dos nossos erros. Eu fiz só esse exemplo aqui, né? Para que fique mais claro para você explicar para os seus alunos. Deus quer que nós sejamos puros. Não é que nós iremos ter uma vida sem pecado, não. Mas Ele quer que nós reconhecemos todos os momentos, todos os nossos erros. Ele quer que nós nos arrependemos dos nossos delitos e pecados. Subtópico número 3. O sacrifício apresentado era o mesmo. O mesmo, como assim, Tiago? Ou seja, o mesmo sacrifício feito pelo sumo sacerdote, pelo pecado do sumo sacerdote, deveria ser o mesmo sacrifício feito pelo pecado da congregação, de alguém que pertencesse à congregação. Se o pecado fosse cometido pelo sacerdote, pela congregação, perante o Senhor, tinha a mesma consequência. E a oferta para o perdão era idêntica. E o rito era o mesmo. O sangue era espargido 7 vezes diante do véu do santuário, colocado sobre as pontas do altar de ouro, que era o altar de incenso. Aqui é a diferença, que nós vamos ver lá na frente, que no sacrifício oferecido pelo no caso, o líder, pelo caso aqui, o príncipe, não era feito dessa maneira, era feito diferente. Somente o sangue deveria ser simplesmente derramado em volta deste altar, e não sobre as pontas do altar. Amém? E todo o resto do sangue era derramado à base do altar de cobre, que ficava no pátio do tabernáculo, onde era oferecido o sacrifício. No pátio, o israelita podia estar presente
para participar, colocando a mão sobre a cabeça do animal. Por que colocar a mão? Para identificar o quê? Que ele era pecador e que o seu pecado estava sendo transmitido para aquele cordeiro. Assim, precisava ser feito, pois o pecado do sacerdote ou de toda a congregação tinha a ver diretamente com a presença de Deus no meio do povo. Eu não vou me prolongar nisso, né? Como eu falei para os irmãos, a minha intenção não é aprofundar o nosso conhecimento aqui nessa lição, né? Mas sim transmitir aqui o slide, mostrar para você que o slide é uma forma visual para você apresentar ao seu aluno, né? E fazendo algum comentário. Amém? O pecado do príncipe. Vamos lá então para o pecado do príncipe. O pecado de um líder de Israel diante de Deus era considerado grave e se tornava mais conspícuo do que o pecado de qualquer outra pessoa do acampamento de Israel. Ele não tinha a responsabilidade de um sacerdote, mas era líder em Israel, levantado por Deus como uma liderança perante o povo e deveria receber mais grave condenação. Quanto mais o seu cargo, meu amigo, mais responsabilidade, mais elogios e mais cobranças também. O alcance, então, do pecado do príncipe. Todo pecado que o homem comete é contra Deus. Isso é óbvio e é fato. Pois ele é quem estabelece o padrão que devemos viver. O salmista assim se expressa diante de Deus em sua penitência. Contra ti somente pequei. E fiz o que teus olhos parece mal, para que seja justificado quando falares e puro quando julgares. Salmo 51, 4. O pecado do príncipe não poderia alcançar o véu do santuário, ou mesmo o altar de adoração, mas a tinha a ver com a sua consciência e atingia também o povo. Quando um líder comete pecado, a tristeza vem sobre o povo por causa da queda de luz, por causa da queda do seu líder. Amém? A oferta pelo pecado do príncipe. A oferta que o príncipe tinha que trazer quando obrasse contra algum mandamento, ou seja, quando tropeçasse, quando transgredia algum mandamento do Senhor, deveria ser de um bode, ou seja, era contrário já aqui ao sacrifício, né, do sacerdote da congregação. Do sacerdote da congregação era o quê? Qual era o sacrifício? Era um boi, um novilho. No caso aqui do príncipe, né, ou do líder, deveria ser o bode. Um animal sem mancha, e todo o ritual exigido por Deus deveria ser seguido. Mesmo sendo um príncipe dentre o povo, não tinha nenhuma autoridade para mudar o que fora estabelecido pelo Senhor. Caso procedesse de acordo com as instruções do Senhor, o resultado alcançado era a paz do coração. Pois quando o homem obedece os mandamentos do Senhor e guarda os seus estatutos, a paz é alcançada, ou seja, a comunhão, né? Hoje nós temos o livre acesso para com Deus mediante o sacrifício de Cristo na cruz do Calvário. E tudo que as pessoas necessitavam no Antigo Testamento era restabelecer a comunhão entre Deus e o homem. Ou seja, tirar a inimizade entre o homem e Deus. Amém? Para terminar o ponto número 2, uma responsabilidade, ou melhor dizendo, uma responsabilidade inferior à do sacerdote. Ou seja, a sua responsabilidade era muito mesmo menor do que a do sacerdote. É tanto que somente o sacerdote poderia fazer o processo do ritual, e o líder não, né? O líder deveria se submeter a esse processo. O príncipe não tinha acesso ao santuário e nem tinha a autorização para queimar incenso no altar, como tinha o sacerdote. Então a sua responsabilidade espiritualmente era menor em apresentar o povo a Deus. Apesar da responsabilidade ser menor, um sacrifício também era necessário, e as leis que foram entregues a Moisés pelo Senhor traziam então a solução para o pecado que fosse cometido pelo príncipe. E porá a sua mão sobre a cabeça do bode e o degolará no lugar onde se degola o holocausto, perante a face do Senhor, expiação do pecado. O tópico número 3 para nós concluirmos, que já tomei muito tempo aqui, vou andar um pouquinho, vou só fazer algumas leituras e alguns comentários, não vou me prolongar mais. O pecado de uma pessoa do povo. Para o pecado cometido arrogantemente, não havia sacrifício prescrito. E porá a sua mão sobre a cabeça do bode e o degolará no lugar onde se degola o holocausto, perante a face do Senhor, expiação do pecado. Para que um pecado fosse expiado,
era necessário que fosse cometido por ignorância ou involuntário, algo que fosse proibido pela lei do Senhor e que involuntariamente viesse a ser cometido pelo homem. Então vamos lá. Lembra quando você... O que é o pecado involuntário? Olha só. Você não já pisou no pé de alguém, né? Sem querer? Ou seja, isso foi involuntário. Um pecado involuntário é aquele pecado que você, de alguma forma, não sabe que aquilo é pecado. Cometeu o pecado e não sabe que aquilo é pecado, né? Por quê? Porque existe, nessa época, as pessoas acabavam esquecendo da lei do Senhor. Acabavam deixando o plano de Deus por último, né? Acabavam distanciando da leitura de Deus. Eu me esqueci aqui agora qual foi o servo do Senhor que rasgou suas vestes e obrigou a que todos pudessem ver o estatuto novamente. Eu acho que foi Neemias. Eu me perdi aqui agora aqui. Mas pecado um pecado, no caso aqui, que você não tem consciência sobre ele, isso é um pecado de voluntariedade. Amém? Então vamos aqui. Uma cabra fêmea como oferta era feita para cobrir esse pecado. Por mais que o homem se esforce, é impossível cumprir a lei, pois a carne está enferma. Porquanto o que era impossível à lei, visto como estava enferma pela carne, Deus, enviando o seu Filho, em semelhança da carne do pecado, pelo pecado condenou o pecado da carne. Romanos 8, 3. Isso significa que logo quebraria um ou mais desses inúmeros preceitos, ou da lei. Sendo assim, o sacrifício pelo pecado era constante, interminável, não ia parar nunca. Não ia parar. Por quê? Porque todos os momentos as pessoas pecavam. Em todos os momentos hoje nós pecamos. Não há luta hoje para nós pararmos de pecar. No caso de qualquer pessoa do povo pecar, poderia trazer uma cabra fêmea como oferta. Levítico 4, 28. O pecado sempre ofenderá a Deus. Mas nas ofertas trazidas temos uma gradação que está relacionada com a responsabilidade que cada um ocupa perante o Senhor. Um ato cerimonial em que os diversos animais apresentados são relacionados com a ocupação no acampamento do Senhor, Deus, pelos respectivos ofertantes. O sacerdote podia até comer da carne do sacrifício oferecido por uma pessoa, porque o sangue da carne não era levado para dentro do santuário, ou seja, era feito fora do templo. Um ato pessoal. Quando a oferta, ou melhor dizendo, quando o ofertante oferecia um animal sem mancha, que era uma figura de Jesus Cristo, que Cristo foi sem mancha, e também no momento em que colocava a mão sobre a cabeça do animal, ele se identificava com o animal oferecido e através da vítima ofereceria-se a si mesmo a Deus. Era como se ele estivesse se oferecendo a Deus. Era como se ele tivesse dado ele mesmo em sacrifício para com Deus. Se uma pessoa que ouvisse uma blasfêmia e não denunciasse, uma impureza cerimonial, tocasse em uma pessoa com fluxo ou lepra, juramento falso, né? Era necessário era confessar e oferecer a sua oferta, que poderia ser uma cabra, ou 2 rolas, ou 2 pombinhos, para o que fosse pobre. Peço desculpa aqui que tá passando um carro aqui perto aqui, né, e com som, e talvez você possa estar, o áudio aqui do fone está captando esse som aqui. Eu peço desculpa por isso. Mas voltando aqui para a lição, né, esses eram algumas das formas dos pecados das pessoas, que as pessoas cometiam. Amém? Uma provisão divina. Deus sempre provê meios para que as pessoas se aproximam dele. Apesar das diferenças de animais oferecidos sobre o altar, de acordo com a responsabilidade exercida por cada um no acampamento de Israel, todos eles eram provisões da parte de Deus. Provisão de como? Provisão para quê? Para perdão dos pecados e, consequente, comunhão com o seu povo. Deus pode prover a salvação por meio de quem? Jesus para o homem. Uma provisão necessária ao homem é Cristo, o sacrifício de Jesus na cruz do Calvário, pela fé, meu amigo, para que o propósito de Deus se cumpra e que estará plenamente consumado na eternidade. A conclusão que nós temos é que, em sua ignorância e arrogância, o homem pensa em agradar a Deus,
se apresentando diante dele com seus trapos de imundícia. Lembra que eu falei que as melhores atitudes do homem é considerar diante de Deus trapo de imundícia. No entanto, através da justiça de Deus em Cristo Jesus, temos livre acesso à sua presença. E lá podemos permanecer. Romanos 5, 2, 9 e 11. Só quero ressaltar algumas coisas que eu fiz aqui algumas anotações para que possa servir aqui de subsídio, né, para você ministrar em sua aula. Eu falei sobre a oferta pelo pecado, né? Era este tipo de sacrifício, né, que era necessário para expiar pecados específicos. Ou seja, nós aprendemos na lição que os pecados que as pessoas cometiam, né, deveriam, para esse pecado ser coberto, né, fazer esse sacrifício por esses pecados. Amém? Nós observamos aqui três personagens, que eram o sacerdote, o povo e o príncipe. O pecado do sacerdote era o mais grave, por quê? Porque ele era ele quem representava a nação inteira. Então, ele tinha um grau de responsabilidade maior. Então, ele deveria pagar por um preço maior, ou seja, ele deveria oferecer o maior possível, que no caso era o novilho. O fato de que a gordura era queimada no altar, mas o resto era queimada fora do altar, lembra dessa parte? Isso era como se tipificava, ou seja, prefigurava a crucificação de Cristo fora da cidade de Jerusalém. Lembra lá de Hebreus 13, 12, né? A justiça de Deus requeriria o castigo pelos pecados da população, pelo pecado de Israel. E assim como os nossos pecados, né? Por Deus ser justo, ele requeria, né, um sacrifício, né, alguém pagasse pelos nossos pecados. Como nós não teríamos como pagar, Cristo veio e pagou, né? Eu falei ainda há pouco que a expiação, né, que era feita, no caso aqui, com esse sacrifício, era como se fosse para cobrir o pecado do homem. Ou seja, o pecado com a sua culpa e o seu castigo é apagado por um ato específico. O quê? A morte. Mas Deus permitiu a morte substitutiva de um animal, o qual tipificava o quê? O sacrifício de Cristo, o único que apaga por completo o pecado. Portanto, prezado irmão do canal EBD em Foco, essa foi mais uma das nossas aulas da Escola Bíblica Dominical. Eu agradeço a Deus de todo o meu coração, né? Outra coisa que eu quero acrescentar, que o sacerdote era o mediador entre Deus e o homem, nós hoje somos o mediador. O sacerdote, simbolizando nessa lição, você pode usar um caso, o sacerdote como, num grau de responsabilidade, como o pastor de hoje, né? O príncipe era como se fosse o líder do povo, alguém que dava a cara para bater da população, né? Das pessoas. Outra coisa que eu anotei também aqui foi sobre a imposição de mãos, né? Que era para identificar a sua oferta. Ou seja, quando eu colocava a mão sobre a minha oferta, eu estava mostrando para Deus, eu estava mostrando para o Senhor que aquela oferta era minha, era para cobrir os meus pecados. Amém? Porém, na oferta que nós ofertamos, ou melhor dizendo, porém, nessa oferta, nós ofertamos porque pecamos. Ou seja, as pessoas ofertavam porque eles cometiam um pecado. Portanto, prezado irmão, só para concluirmos essa lição, eu vou deixar uma frase. Nós somos pecadores, não porque pecamos, mas porque temos uma natureza pecaminosa. Que Deus em Cristo vos abençoe. Peço desculpa se eu fui muito longo, ou se eu não consegui alcançar naquilo que a sua expectativa estava criada dentro de mim. Mas que Deus em Cristo vos abençoe. Comente se for possível. Eu agradeço cada irmão que comenta no nosso canal. E que Deus em Cristo vos abençoe. Essa foi mais uma aula do EBD em Foco, da editora Betel.